Olá, galera do oitavo ano da Escola Municipal Elias Pereira Braga 1. Estamos aqui para mais uma semana de aula de matemática, né? E nessa semana, do dia 12 ao dia 16, estudaremos a área do círculo. Ou seja, vamos aprender a calcular o espaço que algum círculo, um determinado círculo, ocupa, né? Então é isso que vamos aprender nessa aula. Mas antes eu tenho que relembrar alguns conceitos para vocês poderem acompanhar esse novo conhecimento. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui nessa tela. Então, primeiramente, vamos desenhar aqui a circunferência, né? Circunferência, gente, é esse contorno aqui, ó. É esse contorno que está de preto. Todo esse contorno é a circunferência. É como se fosse uma volta numa praça, né? Essa linha que cobre esse círculo. O que é o círculo? O círculo é essa área aqui, ó. Toda essa área aqui. É isso que é o círculo. Inclusive a linha da circunferência. É toda essa área aqui. Isso aqui é o círculo. Essa área que a circunferência forma, essa área que ela ocupa, né? É que é o círculo. Então vamos lembrar mais alguns detalhes. Se eu pegar esse segmento, se eu falar que aqui é o centro, ó, o centro, tem que lembrar esses conceitos aqui. Que é o centro, onde fica o meio da circunferência. Se eu pegar esse segmento, partir do meio, começar do meio, né? Vou arrumar aqui. Eu começar do meio e terminar aqui no contorno. Qualquer parte do contorno, eu tenho o que vamos chamar de raio, né? Daqui para cá, ó, do centro, se eu falar aqui que é o centro, daqui para cá é o raio. Se eu começar aqui, ó, dessa extremidade, passar pelo centro e terminar lá no outro lado, lá na outra extremidade, vou arrumar aqui. Aí teremos o diâmetro. Então, olha só, o diâmetro ele tem que começar em alguma extremidade, pode ser qualquer extremidade, não precisa ser necessariamente no meio. Podia ser aqui. Ele tem que começar em alguma extremidade, ou seja, em cima do contorno, passar pelo centro e terminar lá no outro lado. E logicamente essa outra parte é o raio. Então, esse segmento aqui todo, ó. Esse segmento aqui todo esse segmento aqui todo, na verdade. Esse aqui é o diâmetro, tá? O diâmetro, gente, é a maior corda da circunferência. Ele é 2 vezes o raio. É isso que vocês precisam lembrar a princípio. 2 vezes o raio. O que mais que vocês precisam lembrar? Vocês precisam lembrar que nós estudamos aqui, ó, a calcular isso aqui, o comprimento da circunferência, o tamanho do contorno, né? Isso aqui nós aprendemos a calcular. Falei que é π vezes d. Ou então π vezes 2 vezes r. Ou 2 vezes r vezes π, tanto faz. Isso aqui é a multiplicação, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então essas são os dois principais conhecimentos que aprendemos nas outras aulas. E agora, o que vamos aprender nessa aula? Agora vamos aprender a calcular essa área aqui de dentro, ó.
Essa área aqui de dentro, nós vamos chamar de área do círculo, o espaço que o círculo ocupa. Que a área do círculo ela é π vezes r elevado a 2, tá? Isso aqui é a área do círculo. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Vamos apagar aqui. Vamos dar um exemplo. Vamos supor... Deixa eu apagar aqui. Vamos supor que você queira saber o tamanho da roda de uma bicicleta. Vamos supor que ela tenha um raio, que eu tenha essa medida aqui. Deixa eu colocar o centro, né, ali, melhor. Então o centro ele tá aqui. Ele tá aqui. Vamos supor que eu só tenho a medida de um raio. Ou seja, ele só tem essa medida aqui. Olha que bacana. Se eu souber apenas essa medida, ó, do raio, que parte do centro e termina na extremidade, eu consigo... Esse aqui é o raio. Vamos supor que eu medi lá e deu 40... Cadê? 40 centímetros. Opa, deixa eu apagar aqui. Deixa eu botar a canetinha. Vamos supor que deu 40 centímetros. E aí eu quero saber qual que é a área do círculo. Ou seja, quanto que mede isso aqui tudo. Quanto é que mede a área do círculo? Eu vou aplicar a fórmula. A área do círculo é igual a π vezes r ao quadrado. Vamos considerar π. Π ele é um número irracional. Lembra que ele é um número que tem vírgula, que ele é infinito, né? Mas vamos imaginar que ele seja 3. Então aqui eu vou substituir π por 3. Mas você tem que seguir o que o problema está dizendo, o que a questão está dizendo. Se a questão estiver falando para você adotar que ele seja 3,14, você tem que fazer o cálculo com ele sendo 3,14. Se a questão falar que ele é 3, faça o cálculo com o número 3, tá? Aqui o raio é 40, né? Aí basta fazer essa potência, que é 40 vezes 40. 40 vezes 40 é 1.600. E aí, né? Temos 3 vezes 1.600, ou seja, 3 vezes 1.600 é 4.800. Então, a área de uma roda que tem raio de 40 centímetros, ou seja, aquele pedaço de segmento, aquele segmento que vai do centro da roda até a extremidade dela, qualquer extremidade, sendo 40 centímetros, ela tem 4.800 centímetros quadrados de área, ou seja, ela ocupa isso aqui tudo. 4.800 centímetros quadrados de área. Ou seja, se eu passar isso aqui para metro, seria 4 não, melhor dizendo, tem que dividir por 10.000, né? Então aqui teria que, se eu fosse passar para metro, né, para ficar uma noção melhor, dividia por 10.000. Por que por 10.000? Porque aqui é centímetro quadrado, né? Aqui está em quadrado. Então, cada casa vai valer 100. E aí tem de centímetro quadrado para metro quadrado, tem que dividir por 1.000, por 10.000.
Porque aqui, ó, seria assim. Metro, decímetro, centímetro. Só que aqui está ao quadrado. Eu sei que cada casa vale 10. Por exemplo, 1 metro ele tem 100 centímetros, né? Só que aqui ele está ao quadrado. Então, cada casa vai valer 10 ao quadrado. Então, vai valer 100. Então, daqui para cá, ó, eu multiplico por 100, eu divido por 100. Da direita para a esquerda, eu divido por 100. E daqui para cá, mais uma divisão por 100. E aí, se eu juntar 100 com 100, dá 10 mil. Por isso que eu estou dividindo por 10 mil aqui, né? Você vai cortar, ou seja, 0,48 metro. O tamanho quadrado, né? O tamanho de espaço que essa roda ocuparia. Tá vendo? É interessante, né? Agora vamos voltar lá para a explicação. Deixa eu minimizar aqui. Por meio do laboratório, ou seja, existe a fórmula, né? Descobrimos que a fórmula da área de um círculo pode ser dada por π vezes r ao quadrado. É o que estávamos fazendo. Exemplo. Determine a área de um círculo cujo diâmetro mede 8 centímetros. Ora, a área do círculo, né, é π vezes r ao quadrado. Eu não tenho a informação do raio, mas eu tenho a informação do diâmetro, gente. Nós sabemos que o raio é a metade do diâmetro, porque o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, se o diâmetro mede 8, o raio vai medir quanto? 4. Né? Por isso que eu coloquei esse 4 aqui, ó. Por isso apareceu esse 4. É a metade do 8. Como ele não deu o valor do π, aí eu não substituí por nada. Então eu sei que a área é 16 π centímetro quadrado. Aí mais uma situação. Aqui a área do círculo está sendo dada como 36 π centímetros quadrados. Quanto é que mede o raio dele? Né? Aí você precisa substituir, né, na fórmula. Vai virar uma equação do segundo grau, na verdade. Ó. Vai virar uma equação do segundo grau. Uma equação incompleta do segundo grau. E aí aqui eu substituí a área por 36π. Desse outro lado eu repeti o π da fórmula, o r ao quadrado, né? Esse π eu passo para cá, vai ficar 36π dividido por π é 36, porque qualquer número dividido por qualquer número é 1. E aí vai ficar r ao quadrado igual a 36. O contrário da potenciação, porque toda vez que você troca de lado uma equação, ela vai com a operação inversa. O contrário da potenciação é a raiz quadrada. Então aqui ficou a raiz quadrada de 36, né? A raiz quadrada de 36 é 6 e menos 6. Só que como estamos falando de tamanho de espaço, não pode ser negativo. Por isso que ficou só o 6 aqui. Entenderam? Por isso que ficou só o 6. A resposta da raiz quadrada de 36 é 6 e menos 6. Porém, como estamos falando de tamanho de espaço, de área, ela não pode ser menos 6, né? Então ficou somente o 6. Então logo o raio desse círculo é 6 centímetros. Vamos dar prosseguimento. E aí mais um exemplo, ó. Mais uma situação que talvez seja vivida por alguns, né? Possa ser vivida por alguns. Em uma mostra de arte, né? A mostra seria aqui. O artista pediu um fundo circular branco de 3 metros de raio para executar a sua obra. Então vocês têm que aprender a interpretar o problema. Fundo circular branco. Vamos lá naquele quadro para eu desenhar para vocês. Para vocês entenderem melhor.
Então você já sabe que o fundo ele é circular, né? Então vamos desenhar o círculo. Deixa eu ver se ele dá o raio. 3 metros de raio. Então eu sei que o fundo circular tem 3 metros de raio. Compasso, né? Precisamos do compasso. Aqui. Então, gente, o próprio compasso, ele dá o tamanho do raio pra gente. Quer ver? Ó, só que o raio aqui tá em centímetro, tá vendo? Vou apagar aqui. Deixa eu tirar isso aqui da tela. Só que o raio aqui ele tá em centímetro, lá no problema ele tá em metro. Aqui eu não vou conseguir fazer um raio de 3 metros, né? Quer ver aqui? É aqui, né? Opa. Aqui. Não dá para fazer um raio de 3 metros, tá vendo? Essa circunferência é enorme, porque é um palco, né? Realmente é um palco. Mas vamos simular aqui com 3 centímetros. Mas eu vou falar que são 3 metros, tá? Só para se aproximar lá do valor. Aí. Só para se aproximar do valor, tá, gente? Para ser um 3 também. Vamos supor que aqui seja... Agora vamos tirar o compasso. Ali o centro já está marcado. Então o que ele está dizendo que o fundo circular o fundo ele tem formato do círculo e ele tem 3 metros de raio. Então vamos desenhar aqui, né? Então vai lendo com calma, gente. Não vai atropelando tudo não, vai lendo com calma. Ele está falando aqui, ó, o raio parte de qualquer extremidade e vai até o centro. Até o centro. Finge que aqui ele vai até o centro, tá? Vou colocar uma bolinha aqui do centro. Pronto. Então isso aqui é o raio. Ele disse que tem 3 metros. É isso? Vamos voltar lá ao problema. E aí os curadores viram, né? Que 1 galão de tinta branca é suficiente para pintar 56 metros quadrados. Então tem mais uma informação aí, ó. 1 galão de tinta. Então aqui eu tenho a informação que 1 galão de tinta ele pinta 56 metros quadrados de área, né? Então vamos guardar essa informação aqui, ó. 1 galão de tinta, né? De tinta. Vou colocar aqui, que é igual 56 metros, né? Quadrados de área. Então, 1 galão ele consegue pintar 56 metros quadrados de área. Aí ele está perguntando, 1 galão seria suficiente para pintar esse fundo circular? Como é que eu vou saber? Vamos lá, ó. Vamos fazer o cálculo. A gente tem que descobrir a área desse círculo, né? Temos que descobrir a área do círculo. Como é que vamos descobrir a área do círculo? A área de qualquer círculo é π vezes r ao quadrado. Deixa eu ver lá se ele está falando para adotar o valor de π. O π aqui ele
O π aqui está sendo dado como 3. Ó. Para este problema, vamos adotar π igual a 3. Beleza. Π aqui é igual a 3. Então, sei que o π aqui é igual a 3 metros. O raio também é 3 metros. E aí vamos calcular o espaço aqui do círculo. A área do círculo é π, que é 3, vezes o r ao quadrado, que é o 3 ao quadrado. A área do círculo. Só que ele falou que ele quer pintar duas vezes, tá? Por isso que tem lá duas mãos lá, né? 3 ao quadrado é 9, né? A área do círculo igual a 27 metros quadrados. Então, o tamanho do fundo é 27 metros quadrados. Só que ele quer pintar isso aqui duas vezes, né? Duas rodadas. Então, tem que pegar 27 e multiplicar por 2. Ou somar com 27. Isso vai dar 54 metros quadrados. Aí ele quer saber se 1 galão de tinta dá. Dá, porque 1 galão de tinta pinta 56 metros quadrados. Ainda vai sobrar um pouco de tinta. Então a resposta é que sim, que é possível. Viu, gente? Não tem muita dificuldade, tá? É só treinamento mesmo. Tem que aplicar a fórmula da área do círculo, né? Que é π vezes r ao quadrado. Se ele der o diâmetro, basta você dividir o diâmetro por 2, que tu vai encontrar o raio. E aí tu substitui os dados na fórmula, né? Aí vai ficar a área do círculo igual, aqui no caso ficou 3 vezes o 3 ao quadrado. E aí eu encontrei 27 metros quadrados. Só que ele tem que pintar duas vezes, né? Então por isso eu multipliquei por 2, aí ficou 54 metros quadrados. E aí a pergunta é, 1 galão de tinta dá para pintar isso tudo? Dá. Que ele pinta 56 metros quadrados, né? Claro, se não houver desperdício. Mas aqui estamos desconsiderando o desperdício, né? E aí foi isso que ele fez aqui, ó. Achou 27, ó. Como são duas demãos, né? Já vai pintar duas vezes. Devemos fazer 27 vezes 2, que deu 54 metros quadrados. Como 1 galão possui tinta para pintar 56 metros quadrados, né? Concluímos que 1 galão seria o suficiente. E foi mesmo. Né? Então, olha só como é importante você saber calcular a área de um círculo. Por quê? Porque aí naquele caso, ele precisava saber se ele teria que comprar mais 1 galão de tinta ou se aquele já era o suficiente. Então, ou seja, se você não tiver noções de cálculo, você acaba tomando até prejuízo financeiro, porque você acha que aquele galão não vai dar, e aí compra outro para tentar pintar, e aí quando vai pintar para ver na prática, acaba que um só seria o suficiente. Então, ou seja, você acaba até tendo prejuízo financeiro se você não tiver noções ou não usar a matemática no seu dia a dia. Pode ver aí que esse foi um exemplo clássico disso, né? Vamos avançar aqui. E aí chegamos, né, à parte do exercício, que vocês vão ter a missão de fazer esses exercícios aqui, do 1 ao 4, tá gente? Então eu vou fazer mais um, vou fazer aqui o número 1 para facilitar para vocês pegarem a prática. Observe que aqui eu estou pedindo para adotar 3,14. Ele está dizendo assim, ó, sabendo que uma circunferência tem 10 centímetros de raio, determine a sua área. Ele quer saber qual que é a área da circunferência, o círculo. Ele quer saber a área do círculo, né? Então vamos lá. Vamos apagar aqui. Vamos deixar só o círculo ali para facilitar a nossa vida. Então agora, gente,
o círculo ele tem 10 centímetros de raio, né? Tem 10 centímetros. Tá, nós sabemos o que? Nós sabemos o raio, que é 10 centímetros. Nós sabemos o π, que é 3,14. E aí ele quer saber o que? Ele quer saber o comprimento. O comprimento não, perdão. A área da circunferência, que a área da circunferência é a área do círculo. É o espaço que ela está ocupando. Nossa, mas é muito ruim desenhar com mouse, né? Ele quer saber a área do círculo, que é π vezes o r ao quadrado. πr ao quadrado. Aí você vai substituir, ó. A área do círculo é π é 3,14 vezes r ao quadrado. R é 10, né? Ao quadrado. Área. Então aqui basta fazer esse cálculo, né? Que eu repito 3,14 10 ao quadrado é 100, 10 vezes 10 é 100. E aí 100 vezes 3,14 é 314. O que? 314 centímetro. A área é sempre centímetro ao quadrado, tá, gente? A área é tamanho de superfície. Então é sempre ao quadrado. 314 centímetros quadrados. Mole, né? Aí você vai fazer isso em todas aquelas tarefas que estão lá, tá? Em todas aquelas tarefas que estão lá. Tá legal, gente? Então, vou minimizar. Então, aqui vai ficar praticamente 3 exercícios para vocês fazerem, tá? Qualquer dúvida, só deixar sua dúvida no comentário do vídeo do YouTube, né? Que esse vídeo vai para o YouTube. Você também pode deixar sua dúvida no Google Classroom, que eu respondo. Ou a sua dúvida lá na parte de tarefa, tá bom? Então, essa... E tem também a atividade semanal que eu vou postar, né? Então vocês vão ficar encarregados de fazer esses 3 exercícios que sobraram, mais a tarefa semanal, que é aquela atividade semanal. Tudo isso eu vou postar lá no Google Classroom. A atividade semanal, inclusive, ela tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho de vocês. Cadê o 8º ano? Aqui. Área do círculo e comprimento da circunferência. São 5 exercícios, se eu não me engano. 5 exercícios. Então aqui ele já vai dar uma breve explicação escrita, né, do que é a área do círculo. E aí começará os exercícios, ó. Vou tirar aqui a câmera. Questão 1, cadê? Questão 2. Questão 2 está aqui, né? Questão 3, aqui, ó. Questão 1 tá aqui. E aí questão 2, né? Questão 3, questão 4 e questão 5. Então tem essas 5 questões para vocês fazerem, tá? Eu espero que todos vocês tenham aprendido um pouquinho sobre a área do círculo, né? O que é a área do círculo, qual a diferença, se realmente aprenderam a diferenciar a circunferência de círculo. E realmente também aprender a calcular a área do círculo e também diferenciar a área do círculo com o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é o tamanho do contorno. A área do círculo é aquela areazinha, aquele espaçozinho que o contorno deixa, né? Então eu espero que todos tenham aprendido e até um próximo encontro. Tá legal, galera? Até um próximo encontro.